Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e o Bolsonaro publicou um vídeo alguns dias atrás na sua rede social, onde basicamente ele confirma tudo aquilo que a gente já sabe, que lamentavelmente parte dos políticos que estão dentro da discussão política no nosso país hoje são corruptos, não se envergonham de ser corruptos, e a grande maioria deles está no campo da direita. E eu estou citando que sim, a maioria deles está no campo da direita, porque eu tenho dados estatísticos que comprovam que entre os partidos mais corruptos do Brasil, inclusive você pode pegar dados de 2007, você pode pegar dados de 2013, você pode pegar dados de 2016, de 2017, de 2020, vocês vão ver que sempre quem aparece ali entre os 3, 4, 5 primeiros colocados, em sua maioria, são partidos ligados à direita. O próprio partido do Bolsonaro no passado, o PP, só para vocês terem um grande exemplo, durante a Operação Lava Jato, foi o partido que mais teve investigados na Operação Lava Jato. Se você pegar índices, por exemplo, de corrupção, como eu separei aqui alguns materiais para trazer para vocês, ó, você vai pegar aqui, por exemplo, o material de matérias aqui de 2017, por exemplo. E aí você vai ter aqui, ó, os partidos com parlamentares acusados de criminalidade em números absolutos. Você tem aqui, em primeiro lugar, o PP, isso em 2017. Em segundo, o PT, depois o MDB, o PMDB, né, MDB na época, depois o PSDB, PR, PSD, DEM, PSB, PDT, PTB, SD, PRB, alguns desses partidos, inclusive, nem existem mais, que foram fundidos aqui. Se você pegar o ranking de 2013, por exemplo, você vai achar aqui, em primeiro lugar, o Democratas, depois o PMDB, depois o PSDB, depois o PP, depois o PTB, depois o PDT, depois o PR, depois o PPS, e o Partido dos Trabalhadores aparece em nono lugar. Num vídeo que viralizou nas redes sociais, inclusive envolvendo o Bolsonaro, ele disse que a lei da ficha limpa hoje, ela só existe para punir políticos de direita. Além disso ser uma mentira, né, que ela não existe para punir apenas políticos de direita, isso é interessante porque, além de ser uma mentira, que a lei da ficha limpa só serve para punir políticos da direita, o Bolsonaro confirma que a direita é repleta de políticos corruptos. Por quê? Você tem a aplicação da lei da ficha limpa para punir pessoas ligadas à direita. E mesmo quando não se tem a aplicação da lei da ficha limpa para punir pessoas da esquerda, você tem a aplicação do que diz o Código Penal e a própria Constituição. Eu tenho visto e ouvido muita gente dizendo, hoje até vi um programa de TV muito famoso, na verdade de TV não, de internet, tomar um cafezinho, do nosso campo muito famoso, dizendo que caso o Bolsonaro seja condenado pela tentativa de golpe de Estado, ainda vai precisar ver se aplica ou não a inelegibilidade para o Bolsonaro, que vai depender do STF. E eu preciso fazer uma correção para você que trabalha nesse veículo, que é um veículo muito respeitado, inclusive do campo da esquerda, que eu respeito bastante, eu não vou citar aqui, porque a ideia não é a gente gerar tumulto, né? Por isso que eu não vou citar aqui, mas eu acredito que a pessoa deve ter se confundido, né? Acredito que trocou ali as leis. Mas só para a gente lembrar, o artigo 15 da Constituição, no seu inciso 3º, fala sobre ali as punibilidades, inclusive do indivíduo que está condenado. Olha o que diz o artigo 15 da Constituição aqui, ó. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3º, condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem os seus efeitos. Nesse caso aqui, por exemplo, que está previsto no artigo 15, inciso 3º da Constituição, não depende de aval do STF se aplica ou não se aplica a inelegibilidade. Por quê? Porque a Constituição afirma que se aplica. Dito isto, vamos ler aqui, material inclusive está publicado na Revista Fórum, na coluna do Ivan Longo. Eu vou pedir para o Gui deixar aqui em algum lugar para vocês aqui o link de acesso a essa matéria, que o título é o seguinte, ó: Bolsonaro mente sobre lei da ficha limpa e toma nota da comunidade, né? Olha o que ele disse em parte do vídeo que viralizou, onde ele defende a revogação da lei da ficha limpa, porque segundo ele a lei da ficha limpa só é usada para poder punir políticos de direita. E é interessante, né? Porque se a lei da ficha limpa é usada para punir corruptos, e muitos desses corruptos que estão sendo punidos é da direita, isso mostra o quê? Que a direita brasileira é corrupta. E não é da boca para fora, né? Isso é dado estatístico. A lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Podemos buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não. Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, que assim não vai perseguir mais ninguém, disparou o Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro defende a lei da ficha limpa
até o momento que ele se torna inelegível, né? Inclusive o Lula foi enquadrado em 2018 na lei da ficha limpa, ele acabou se tornando ficha suja, por isso ele não pôde ser candidato em 2022 contra o Bolsonaro pela condenação em segunda instância, né? E a gente já sabe tudo o que aconteceu. Depois se descobriu que o Moro foi um juiz parcial, as condenações do Lula foram anuladas, né, por parcialidade do Moro e outras situações que a gente descobriu através da Vaza Jato, né, material divulgado naquela época pelo Intercept Brasil e por um consórcio de veículos da mídia depois. E aí ele cita isso, só que não é a realidade. Que a lei da ficha limpa só serve para perseguir políticos da direita. Ao contrário. Você teve, por exemplo, a aplicação da lei da ficha limpa para vários políticos da esquerda que tiveram condenação em segunda instância. Vários políticos da esquerda foram presos no Brasil, inclusive durante a gestão da Dilma e ainda durante, inclusive, a época da influência do Lula. Só para vocês lembrarem, por exemplo, quando a Dilma foi impeachmentada, um dos membros ali mais ativos da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Luiz Fernando Santos Lima, deu uma entrevista dizendo que esperava que a gestão do Temer fosse igual à gestão da Dilma em relação à não interferência na Polícia Federal, no Ministério Público e na ação de combate à corrupção. A mesma coisa disse o Moro quando deixou o governo Bolsonaro em 2020. Ele disse que nem mesmo durante o governo do Partido dos Trabalhadores se tinha interferência na Polícia Federal ou nas investigações envolvendo a Polícia Federal como se tinha durante o governo Bolsonaro. Traduzindo, a corrupção é um ato que faz parte das atuações do campo da direita, em específico nesse momento, da chamada direita bolsonarista. Olha o esquema envolvendo emendas parlamentares e venda de emenda. Você tem 3 deputados bolsonaristas que já foram denunciados ali pela Procuradoria-Geral da República. Agora saiu uma matéria em alguns veículos da mídia que tem um senador também do PL. Ou seja, você tem 3 deputados do PL, agora você tem mais um senador do PL que estariam supostamente negociando as emendas. Aí se eles forem presos, condenados ou condenados e presos, aí vai ser perseguição? Então quer dizer que o indivíduo não pode ser punido por cometer crime ou por ter atos de corrupção. E aí o Bolsonaro segue. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você. E não uma pessoa aqui no Brasil. Você sabe de quem é que eu estou falando, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que se o político é corrupto ou não, ele não tem de ser punido. Ele tem de ficar solto. E que quem tem de decidir se aquele indivíduo pode ser eleito ou não é o povo. Enquanto isso, ele pode continuar roubando, ele pode ser corrupto. Talvez o Bolsonaro fale assim, utilizando a própria experiência que ele tem dentro da família, através dele, através do Carlos, através do Flávio, através das denúncias que a gente sabe que são amplas, né, de rachadinha no gabinete do Carlos, no gabinete do Flávio, no gabinete do Bolsonaro, quando ele era deputado federal também, e os esquemas também envolvendo agora o governo dele quando ele foi presidente da República. E aí segue. Estamos trabalhando para esse limite, né? Passa de 8 anos para 2 anos de elegibilidade. Aí sim eu poderia disputar a eleição de 2026. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. Ele confessa que a lei, que inclusive foi ali a alteração da lei que está sendo apresentada pelo Bibo Nunes, aquele deputado, né, que alugou por muito tempo BMW, com cota parlamentar, e ao ser questionado, ele disse que esse é o padrão de vida dele. Quem estiver reclamando que vai enxugar gelo. Só para a gente entender um pouco. E aí, como o Bolsonaro mentiu sobre a questão envolvendo ali a lei da ficha limpa, dizendo que a lei da ficha limpa só existe para punir políticos de direita, as notas da comunidade do Twitter desmentiram ele. Tá aqui, ó. A lei da ficha limpa já foi e é aplicada em políticos de esquerda e de direita. Inclusive, Lula não pôde disputar 2018 por causa desta lei. Lula só recuperou o direito político devido ao voto de Nunes Marques. Lula só recuperou os direitos políticos devido ao voto de Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, que desempatou a favor do atual presidente, diz a nota da comunidade no Twitter, que é o X, né, antigo Twitter. Então, nessa história toda aqui, que se você for analisar, o que ele está confirmando é, a gente é corrupto, a gente é ladrão mesmo, a gente se organizou para prender o Lula em 2018, conseguimos ali o conluio com o Ministério Público e com o magistrado, a época Moro, tirou o Lula da corrida eleitoral para a gente vencer, depois se descobriu os nossos esquemas e agora que a gente pode ser preso, a gente agora tem de pedir para mudar a lei que nos puna. É isso que ele está pedindo. Por exemplo, esses esquemas todos que vocês estão vendo aí envolvendo senadores e deputados bolsonaristas, com desvio de emenda parlamentar. Digamos que o esquema foi descoberto em 2022, como alguns esquemas aí, inclusive o do Bosco Costa, inclusive, quer ver? Se não me falha a memória, o Bosco Costa, que é o deputado bolsonarista. Tá aqui, ó. O esquema de Bosco Costa foi divulgado em 2022.
né? Que a Polícia Federal veio à época visitar ele aqui em 2022. Esse processo agora que vocês viram, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, denunciar o Josimar Maranhãozinho, o Pastor Gil e o Bosco Costa do PL, isso aí não é de agora, né? Já é uma investigação que a polícia faz há muito tempo e em 2022 a Polícia Federal chegou a fazer uma batida aqui, inclusive em endereços ligados ao deputado da época, Bosco Costa. Hoje, se não me falha a memória, ele está como suplente. Então, digamos que o Bosco Costa seja condenado. Geralmente, a condenação à inelegibilidade passa a contar a partir da época que os fatos foram apurados ou foram denunciados. Então, se os fatos são de 2022, por exemplo, e o Bosco Costa for condenado agora em 2025 ou em 2026, a inelegibilidade já não contaria, não valeria mais. Por quê? Porque teria de contar a partir do momento que o ato foi ocorrido ali, né, ou foi denunciado pelo menos. Em 2022, então seriam de 2 anos, 2024 ele já estava apto de novo, 2026 ele poderia concorrer de novo e continuaria roubando dinheiro público, supostamente. Então, nesse ato, na minha análise falho aqui, o Bolsonaro só confessa: a direita brasileira é corrupta e a gente rouba dinheiro público. E é por isso que a gente quer que a lei seja alterada. Porque se a gente continuar com a lei do jeito que está, nós políticos da direita seremos o tempo inteiro retirados de processos eleitorais porque nós passamos a mão no dinheiro do povo, cometemos crime de abuso de poder político, abuso de poder econômico, peculato, né, que é chamado também de rachadinha. Então, na minha análise, é um ato falho. Ele confessa aqui que a direita brasileira é corrupta e que a lei que pune corrupção tem de acabar, porque como a direita brasileira é corrupta, se ela continuar existindo, a direita vai ser devastada. Ele não tem de lutar contra a corrupção, não. Ele tem de acabar com a lei que combate a corrupção. E eu quero ver se ainda vai ter cara de pau, como a gente tem visto aí Dallagnol e Moro, passando pano para esse tipo de coisa. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fora, deixa o like, comente o que você achou de tudo isso, me siga nas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Tchau!